capítulo 34, Ezequiel dirige as suas palavras aos pastores infiéis de Israel, os líderes, sacerdotes, profetas e magistrados, sendo os pastores. Vi uma mensagem contra os pastores de Israel. Os pastores aqui é a liderança política, sacerdotal e profética. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Deus te abençoe. Vem o lobo e arrebata essas ovelhas, e as devora, e as ataca. O lobo, usando o termo aqui que Jesus usa, que era muito comum no Antigo Oriente, a criação de ovelhas, e era feito por intermédio de pastores. É comum que os lobos fiquem à espreita, vigiando esses rebanhos, de forma que qualquer vacilo, eles atacam esses rebanhos. Da mesma forma, Satanás está à espreita, e essa é uma oportunidade para ele investir no rebanho de Cristo que está temporariamente disperso, ou em uma situação desconfortável, em uma situação favorável para o ataque, de modo que agora as pessoas, os irmãos, nessa condição estão mais vulneráveis ao seu ataque. E Satanás está agindo nesses dias. O propósito do diabo é que ele venha desmantelar a igreja, ele venha dividir a igreja, ele venha diluir a igreja, ele venha enfermar alguns irmãos, e ele vai trabalhar para isso. E eu quero dizer a você que ele já está trabalhando, minando a fé de alguns irmãos, pondo em descrédito a fé de alguns irmãos, trazendo desânimo, confusão, setas nas vidas de alguns irmãos. Ele quer que o rebanho esteja desfacelado, diluído, aos frangalhos. E já se escuta notícias que alguns irmãos estão se esfriando, outros estão muito desanimados, outros estão muito incrédulos, e alguns até já se desviaram. Em razão dessa situação, irmãos, é dever nosso ir atrás dessas ovelhas e defendê-las do lobo, Satanás, suas setas, seus dardos, sua influência, sua sedução, suas mentiras, seu ataque, suas ferramentas, o mundo, o pecado, a carne. Vai incitar os irmãos a desistirem de Deus, abandonarem a fé, a pecarem contra Deus, a se entregarem às suas paixões e os seus pecados. E nós temos que ir atrás delas. Então, meu pedido a você é que esta semana, ou durante toda essa crise, você não tire os olhos dos irmãos. Você que tem mais luz, mais conhecimento, mais graça, mais recursos, vá atrás agora das almas. Vamos gastar nosso celular, nossas ferramentas de comunicação, nosso transporte, para ir atrás dessas pessoas, para aqueles irmãos que permitirem serem acessados. Dentro desses cuidados, nós devemos ir atrás. Então, todos vocês que estão me ouvindo aqui da igreja e da igreja de vocês em todas as partes do Brasil e do mundo, tem pessoas que estão no seu raio de alcance, na sua jurisdição, que são da sua abrangência. Você deve ir atrás, ligue para elas, mande mensagem a elas, encontre elas, visite elas, ore por elas, tire elas de onde elas estão, fale com elas, sustente elas, fortaleça elas, cuide delas. Irmãos, o propósito do diabo é haver baixas no corpo de Cristo, é retirar pessoas. Não vamos permitir essas baixas, não vamos permitir que ele leve consigo alguns irmãos. Para isso, todos nós temos que pastorear uns aos outros. Você então precisa ir atrás, deixar um pouco só os seus interesses e se preocupar com famílias que estão más, irmãos jovens que estão maus, irmãs, moças que estão com problemas,
Homens, senhores, que também estão se afastando. Alguém que está passando alguma crise. Alguém que está fraco na fé. Alguém que está sendo atacado pelo diabo. Precisa da sua presença. Precisa da sua oração. Precisa da sua interferência. Precisa da sua intervenção. Precisa, irmãos, do seu apoio. E se nós não nos movermos, agora não é financeiramente, socialmente, que nós vamos ter prejuízo. Nós vamos ter prejuízo no corpo de Cristo, entre o rebanho de Cristo. Então, peço a você, faço esse convite, esse pedido, esse chamado, que você não tire os olhos de todos quantos você tem memória, tem o endereço, tem o telefone, tem acesso, até os que você não tem. Se disponha, vamos atrás deste rebanho. E o texto que eu quero usar para isso, para corroborar a minha mensagem, é o texto de Ezequiel, capítulo 34, onde ele vai tratar das características das ovelhas de Israel, que também são características de ovelhas, de irmãos em Cristo que fazem parte da comunidade dos santos. Antes de entrarmos no texto, vamos saber um pouquinho do pano de fundo. Ezequiel é um profeta do exílio babilônico, que aconteceu em 597 a.C. Ezequiel, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva com ele 3 levas de exilado, Ezequiel é um deles, é um daqueles que vai para o exílio, para o cativeiro na Babilônia. E ele tem o seu chamado profético ali, e é um dos profetas que vai profetizar no exílio. E no capítulo 34, Ezequiel dirige as suas palavras aos pastores infiéis de Israel. E ele vai fazer ali uma metáfora, uma analogia, como Israel sendo o rebanho, as ovelhas, e os líderes, sacerdotes, profetas e magistrados, sendo os pastores. E vai os exortar no verso 1, dizendo: veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza, ou seja, envia uma mensagem contra os pastores de Israel. Os pastores aqui é a liderança política, sacerdotal e profética. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Então a queixa de Israel era o quê? Que esses líderes estavam abusando da nação, das ovelhas, e estavam liderando elas não para beneficiá-las, mas para tirar proveito delas, para enriquecer as suas custas e para extorquir delas. Então, a sua liderança era movida por interesse e não por bem-estar. E ele vai se queixar no 4. Olha, a fraca não fortaleceste, falando de ovelhas, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes. Então aqui ele dá 5 categorias de ovelhas. Fala que entre o rebanho existe ovelha doente, ovelha quebrada, desgarrada, ovelha que está distante e ovelha fraca. O que é isso? Ele está mostrando a característica do povo, as qualidades daquele povo, aos quais eles lideravam. E ele difere de pessoa para pessoa, de povo para povo. Olha, tem uns fracos, tem outros que estão machucados, outros que estão distantes, outros que estão perdidos, e outros que estão doentes. E vocês não estão cuidando segundo a necessidade. Olha, a quebrada precisa de faixa para ligar, a doente de remédio, a que está longe tem que ser buscada, a dispersa tem que ser trazida de volta.
vocês não estão dando os cuidados relativos à necessidade do povo. Então, é uma profecia, é uma advertência contra a infidelidade desses pastores e o mau ofício que estava sendo exercido. Entretanto, no verso 4, quando Ezequiel começa a identificar as características destas ovelhas, nós temos aqui também as características das ovelhas que estão conosco. Dentro da igreja de Cristo, veja só o que é a igreja. É um corpo que é feito de vários membros e de uma diversidade de membros. De forma que um corpo não é feito apenas de um membro, mas membros distintos uns dos outros, orelha, pé, boca, mão, fazem o corpo ser o que ele é. Então ele aqui caracteriza ovelhas que são distintas umas das outras, que estão dentro do corpo de Cristo. E é esse tipo de ovelhas que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Então nós vamos usar o verso 4 para mostrar a vocês que espécie de pessoa dentro da igreja que precisa de ajuda. Que espécie de pessoas eu preciso ir atrás, pastor? Que espécie de pessoa é um alvo vulnerável para Satanás nesses dias? O verso 4 vai nos mostrar o tipo de irmãos, de ovelhas, de pessoas que compõem o corpo de Cristo, que compõem a igreja. E é esse tipo de pessoa que nós temos que ir atrás nestes dias. Amém? Então nós vamos começar no verso 4 com a primeira categoria de ovelhas, a primeira tipo de pessoas que vocês têm que ir atrás. Verso 4. A fraca não fortaleceste. Primeiro, irmãos, você precisa entender que dentro do corpo de Cristo, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo pensa como você, entende as escrituras como você, ou ora como você, ou é traquejado, objetivo como você. Aqui, a primeira coisa que Ezequiel traz aqui é que existe essa classe dentro da igreja, o fraco. Existem irmãos em Cristo, salvos, crentes de verdade, mas que são fracos, os fracos na fé. Há esta categoria. 1 Coríntios 8, 9 e 11, Paulo diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não vem de modo algum a ser tropeço para os fracos. De quem Paulo está se referindo aqui? Dos fracos que compõem a igreja de Corinto. O 11 diz: e assim, por causa do teu saber, fazer perecer o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Romanos 15, 1, Paulo diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Os irmãos mais fracos serão alvos de Satanás. Nós devemos voltar nossa atenção para os irmãos débeis, para os irmãos mais fracos. São aqueles frágeis, aqueles que caem com certa facilidade, que tropeçam com certa facilidade. Primeiro ele revela que há esse tipo de gente na igreja, que nem todos são iguais. E nós devemos voltar nossos olhos para o fraco. Eles são aqueles que têm dificuldade de orar, dificuldade de crer, eles têm dificuldade de compreender. São os irmãos mais frágeis. E nós precisamos ir atrás deles. Quais são esses que estão à sua volta? Quem são esses, meus irmãos? Aqueles que você tem certo acesso. Você deve ir atrás desses. Serão presas, não vamos dizer presas fáceis, mas eles terão mais dificuldade de lidar com esse momento de crise.
E se nós não pastorearmos, não formos atrás, não solicitarmos nossos cuidados e proteção a eles, eles podem se perder. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.